E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do TS Academy. Caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever, já deixa o seu like para mais conteúdos como esse. E hoje trazendo uma atualização bem importante do mercado cripto. Nessa última semana, uma semana conturbada, né, com relação às tarifas, inclusive para nós brasileiros, Bitcoin acabou renovando sua máxima histórica. Agora nós estamos falando aí de 118.840 dólares, o maior preço atingido em toda a história do Bitcoin. É um marco importantíssimo que dessa vez não foi ele sozinho que veio acompanhando. Algumas altcoins também desempenharam muito bem. Não estamos dizendo a nível de topo histórico, como foi o caso do Bitcoin, mas nós tivemos recuperações bem importantes. Por exemplo, a própria Ethereum, né, que depois de algumas semanas mais consolidada, conseguiu atingir aí a faixa dos 3 mil dólares, patamar de preço que nós não tínhamos desde janeiro. Então foi um marco muito importante do setor cripto porque nós percebemos e visualizamos de forma muito técnica o Bitcoin perdendo aí boa parte da sua dominância, tá? Isso era algo que nós não observávamos desde maio, tá? Esse último candle semanal aqui de dominância do Bitcoin que levou aí o Bitcoin dos 65% de participação do mercado para 62%. E agora, nesse atual período, há praticamente 8 dias que nós visualizamos o Bitcoin passando abaixo aí dos 64% de dominância. Então, de todo o dinheiro do setor cripto, mais de 60% ainda é dentro do Bitcoin, e esse número ele veio diminuindo um pouco mais nos últimos dias, e tudo isso, né, tem a ver com o apetite ao risco dos investidores. O Bitcoin, né, frente ao mercado tradicional, notavelmente já é um ativo alternativo e que tem aí uma volatilidade notavelmente diferente. Agora, para quem já faz parte do mercado cripto, essa divisão de ser mais conservador ou mais arrojado se divide inclusive por quem investe em Bitcoin ou quem busca um apetite ao risco maior investindo dentro das altcoins. E dessa vez nós tivemos sim um apetite maior ao risco, e é notável pela recuperação da Ethereum, que ao longo dessa última semana entregou aí uma valorização de até 18, quase 19%. Outras criptomoedas que estiveram e até a gente pode considerar ainda dentro de um hype de mercado, a própria XRP, se a gente colocar em perspectiva, são 31% até máxima dessa última semana e vamos concluir praticamente com um fechamento aí de 20% de valorização. Então foi bem grande esse movimento do mercado cripto, a quantidade de dinheiro que entrou foi notável e a gente percebe uma queda de dominância na Tether, né, a principal stablecoin que representa aí o dólar americano dentro do setor cripto, com uma queda aí de 7%, chegou a atingir 9% de queda na sua dominância. Então, 9% do valor de mercado dessa altcoin, no caso essa stable, foi perdida e provavelmente a gente já viu para onde foi esse dinheiro. Foram para outras criptos como Ethereum, XRP, Solana e, claro, o próprio Bitcoin, que ao longo dessa última semana, de abertura à máxima, entregou uma valorização de 8,6%. Tá? Um movimento muito legal aí, notável. Nós tivemos alguns fatores, né, que fazem sentido de serem analisados, inclusive ao longo de toda esse desenvolvimento da semana. Quando a gente olha em perspectiva aqui, o S&P 500 permanecemos no 0 a 0 entre abertura e fechamento, então o mercado realmente ficou um pouco mais indeciso ao longo dessa semana, porque nós tivemos um desenvolvimento em questão das tarifas, né? Um assunto que há poucas semanas atrás estava meio dormente, o mercado não estava muito de olho nisso, e voltamos à tona de novo com toda a atividade, né? O Donald Trump voltando a focar nesse setor aí, fechado? Eu queria trazer uma situação que alguns entusiastas do mercado cripto e alguns fóruns pontuaram como possíveis motivadores do mercado cripto ter disparado. E assim, né, começaram a surgir alguns rumores de que o atual presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, pudesse renunciar. A gente já visualizou, inclusive no passado não muito distante, essa diferença entre ele e Donald Trump, né? O Trump com a prioridade e a pressa de que houvesse o corte de juros, pressionando ou até mesmo ameaçando de que pudesse demitir o Jerome Powell, apesar de não competir a ele essa situação. Porém, nós já visualizamos aqui que algumas pessoas familiarizadas do setor de cripto
dizem estar encorajados pelas notícias de que Powell está considerando a renúncia, tá? Isso daqui é matéria recente, atualizada aí do final dessa última semana, dos principais portais de mercado. E aqui nós temos também, ó, o presidente do Conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional, lá dos Estados Unidos, manifestou apoio a uma possível renúncia do presidente do Federal Reserve. Então, assim, isso ainda é óbvio, né? Não trata-se apenas de rumores, mas a gente sabe que o mercado muitas vezes reage a alguns rumores e depois que esse rumor não se confirma, acaba reagindo e voltando, descontando esse cenário nos preços, tá? Então, assim, mercado cripto, como todo, a gente já conhece aí, reage muito bem a questões que ainda não são confirmadas e depois o famoso sobe no boato e cai no fato. Essa situação de possível renúncia do Jerome Powell trouxe, de certa forma, um otimismo, até porque considera a possibilidade de que cortes de juros poderiam ser antecipados, ainda mais se for o caso do Donald Trump indicar um novo nome aí para o Banco Central e que, claro, né, faça da forma como ele bem espera e traga antecipadamente aí algum corte de juros. Então é tudo uma questão de perspectiva, ainda muito cedo de pensar nesse cenário, mas boa parte do mercado cripto, inclusive dentro do próprio X, né, o antigo Twitter, falaram exatamente sobre essa possibilidade. O mercado cripto notavelmente entregou uma semana de reação positiva dentro desse contexto, fechado? Eu queria mostrar uma coisa importante, tá, para contextualizar o atual momento do Bitcoin. Acessando aqui o Companies Market Cap, a gente já pode vir aqui no ranking por categorias, todos os ativos, e nós já visualizamos, tá, que por pouca diferença, inclusive o Bitcoin chegou a passar a Amazon de novo e voltou ao topo ali dos top 5 ativos mais capitalizados do mundo. Então tá essa briga, esse vai e volta, e acredito que sim, o Bitcoin tende a desempenhar bastante a ponto de se manter ali dentro dos top 5 ativos de todo o mundo. Fechado? Para a próxima semana, sem dúvidas, a nossa atenção segue voltada principalmente à parte das tarifas. Isso porque ao longo desse final de semana Donald Trump anunciou aí mais algumas tarifas, tá? Como é de se esperar, dentro de uma semana totalmente agitada, o final de semana ainda pode ser o palco de novos anúncios. Então eu vou abrir aqui o portal da própria Bloomberg para mostrar para vocês que provavelmente, tá, isso nada combinado e previamente definido, teremos como capa aqui, né, como manchete, essa questão das tarifas. Ó, já tem a foto do Trump aqui trazendo isso pra gente. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos entrar aqui nessa matéria. A gente pode dar uma olhada se tem mais algum detalhamento interessante e que na abertura dos mercados à vista a partir ali do domingo à noite pode sim trazer volatilidade. Ó, o presidente Donald Trump enviou cartas a parceiros comerciais, incluindo México e União Europeia, declarando taxas tarifárias e sugerindo que elas podem ser mitigadas ou aumentadas com base na resposta desses países, tá bom? Inclusive foi dessa vez prometido por Donald Trump que não haveria um adiamento em relação a essas tarifas, como ele acabou, de certa forma, amigavelmente fazendo em momentos anteriores, tá? Ó, no início do sábado, publicou cartas enviadas à presidente mexicana e à presidente da Comissão Europeia, uma taxa de 30% para o México e União Europeia a partir do dia 1 de agosto. Lembrando que isso, né, a partir do final de semana, então isso não foi precificado ainda em índices, ações e, enfim, a gente tem muito a observar isso na abertura nesse próximo domingo. Tranquilo? Então, espero que você tenha curtido uma atualização breve de tudo o que aconteceu, possíveis motivos e tópicos desse final da semana, né, depois dos encerramentos de mercados à vista. Fiquem atentos aqui no canal do TS Academy para mais atualizações com outros experts. Considere se inscrever, deixa o teu like e olha só, se você quer atualizações em tempo real do mercado cripto, meu Instagram está aqui no link abaixo para você. Valeu e até a próxima.